Nosso tema de hoje é autoconfiança. A doutrina espírita pode dar algumas luzes sobre este tema que afeta milhares de pessoas na nossa humanidade atual. Primeiramente, dizendo que nós estamos aqui nesta vida para evoluirmos espiritualmente. Somos espíritos imortais numa nova jornada terrena, numa nova reencarnação, para dar sequência ao nosso processo evolutivo. Consequentemente, isto significa que nós temos a capacidade de evoluir e nós temos para isso uma missão de vida para esta existência. Nós temos, assim, alguns passos importantes para darmos nesta atual jornada para a nossa evolução. Então, nós temos a capacidade, nós estamos em processo evolutivo e nós temos algumas coisas para realizar na atual existência. Se vamos realizar estas coisas ou não, aí já vai depender de nós. E é evidente que para realizá-las precisamos de um mínimo de autoconfiança, senão a gente não sai do lugar. Permanecemos estacionários sem evoluir na nossa existência atual. Outra informação importante que a doutrina dos Espíritos nos dá. Nós, nesse processo evolutivo, nesses passos que temos para dar na atual existência, nós também recebemos a ajuda de Deus, que chega até nós através dos bons espíritos que estão encarnados junto conosco e que estão na espiritualidade velando por nós e nos auxiliando das mais variadas formas. Já temos aí algumas informações animadoras. Acontece que na questão da autoconfiança existe uma disparidade. Existem pessoas, por exemplo, que têm assim aquela fé em Deus e ao mesmo tempo jogam para Deus tudo que lhes acontece. Então, tudo que dá certo na sua vida é obra de Deus, é Deus que está fazendo, é Deus que está realizando. E, olha, de fato, para que as coisas aconteçam, Deus precisa estar de acordo, precisa estar permitindo. Mas, para que as coisas deem certo, precisamos também do nosso esforço. Porque se for assim, a pessoa ela não se esforça o suficiente, porque ela está sempre contando com Deus para resolver as coisas. Fica um pensamento meio mágico. Não, na hora H Deus vai resolver, Deus vai providenciar. E quando a coisa não acontece, não, mais para frente Deus vai me recompensar, porque ainda Deus não me deu aquilo que eu estou buscando. Então, com base nisso, algumas criaturas vão deixando de se preparar para as suas realizações, deixando que Deus resolva, Deus dê, Deus providencie estas realizações que competem a cada um de nós. Há outras, no entanto, que parece que já nasceram com a autoconfiança lá em cima. Não, eu consigo tudo, eu sei, eu conheço, eu faço, eu realizo, pode deixar que eu dou conta. Parece que já estão prontas para tudo e fazem questão de afirmar isso, que vão conseguir e que vão fazer, que vão acontecer, tendo ou não o preparo suficiente. O
nome disso não é autoconfiança, não. O nome disso é arrogância. Pessoas assim têm muita dificuldade de admitir que estão erradas, dificuldade de admitir que precisam aprender coisas para conseguirem realizar coisas lá na frente. E quando estas pessoas se dão conta de que não estão conseguindo, que estão se enganando, achando que sabem, mas não sabem, aí o seu tombo íntimo é muito feio. Geralmente essas pessoas saem dessa posição de superioridade, de arrogância, de soberba e caem numa profunda depressão ao perceberem que não são tudo aquilo que julgavam ser. E há uma outra categoria de pessoas que essas não têm confiança ou autoconfiança alguma. Não confiam em si mesmas para realizarem nada. Parece que já nasceram com aquela falta de disposição íntima para aprender, para conseguir, acham que nada vai dar certo. E se observarmos o nosso processo natural de construção da autoconfiança, nós vamos perceber que construímos isso através de tentativas e erros, através de aprendizado, tentativas, erros e acertos. E com os acertos vamos ficando confiantes nesta ou naquela área. No entanto, é difícil alguém que seja autoconfiante em todos os momentos da sua vida, em todas as áreas de atuação. Não só as áreas exteriores, das realizações exteriores, mas também nas áreas interiores, nas realizações e mudanças interiores. Como é difícil realizar algumas coisas no nosso mundo íntimo. Precisamos aí também de autoconfiança. Mas para compreendermos a dificuldade que algumas pessoas trazem em adquirir o mínimo de autoconfiança, precisamos entender que espiritualmente trazemos um histórico, trazemos vivências de outras encarnações e vivências pré-reencarnatórias. Aquilo que vivenciamos no mundo espiritual antes de reencarnarmos. Com certeza, se investigarmos, em muitos casos vamos descobrir nos traumas de infância, em situações vividas na infância, na juventude, vamos descobrir algumas coisas que podem ter traumatizado a criatura a ponto de fazer com que ela não alimente em si mesma a confiança necessária para realizar coisa alguma. Mas compreendemos que para o espírito que reencarna, aquilo que ele já vivenciou, aquilo que está dentro de si, como impressão latente, como pensamento e sentimento cristalizado oriundo das suas vivências anteriores e da vivência pré-reencarnatória, isto também tem um peso muito grande. E apenas para ilustrar, queremos informar que há muitos espíritos que antes de reencarnar estiveram durante anos, décadas, em regiões da espiritualidade de muita dor, de muito sofrimento, padecendo ali a consequência das suas próprias culpas, portanto, dos seus próprios erros, em regiões muitas vezes governadas por tiranos cruéis da espiritualidade que implantam ali um regime de penas, de sanções,
de tirania, onde a criatura é levada a acreditar que não vale coisa alguma. É feita joguete de forças mais poderosas intelectualmente, porém vazias de sentimento, que lhes manipulam a vontade, que fazem com que acreditem serem realmente seres desprezíveis. E assim, ao saírem dessas regiões, muitos não têm a oportunidade de se refazerem e de se prepararem para uma jornada reencarnatória onde estejam libertos desta influência. Muitas vezes a própria reencarnação é a terapia necessária para lhes aliviar a culpa e esses sentimentos inferiores que trazem. Muito bem. Diante desses casos mais graves e de outros não tão graves, e diante da nossa falta de autoconfiança em algumas situações, o que fazer? Porque é fácil apontar causas, é fácil dizer, né, o que pode estar ocorrendo para que a criatura tenha esta dificuldade. Mas precisamos também enxergar caminhos para sairmos dessa falta de confiança em si mesmo. Precisamos acreditar nas nossas capacidades. E para isso, temos algumas perspectivas e algumas sugestões, alguns caminhos para que cada um vá refletindo e repetindo interiormente, até que isto também se torne um pensamento adquirido e interiorizado. Primeiramente, vamos alimentar a vontade de termos autoconfiança, de acreditarmos em nós mesmos, porque senão, sabe o que acontece? A criatura se acomoda, a criatura fica ali pensando apenas na sua incapacidade. Ela enxerga apenas aquilo que ela não consegue realizar. Mas quando alimentamos o mínimo de vontade de sairmos desta situação, a primeira consequência é pararmos de lamentar o que deu errado ou aquilo que está dando errado. A lamentação gera um ciclo de negatividade, onde nós vamos gradativamente assimilando e guardando energias que vão sobrecarregando o nosso mundo íntimo. Então, o primeiro sinal da vontade de sairmos desse ciclo de autodesconfiança é quando paramos de lamentar. Eu não quero mais ficar vendo e repetindo o que deu errado. Eu quero trabalhar para que as coisas deem certo. E aí precisamos de um ingrediente importante: humildade. Porque sem a humildade vai ficar difícil admitirmos os nossos erros. Sem a humildade vai ficar difícil nós pedirmos ajuda. E em muitos casos precisaremos de ajuda. Sem humildade, como é que eu vou pedir? Eu vou dizer para o outro que eu preciso de ajuda? Justo eu? Pois é, eu preciso de ajuda. Então, eu admito para mim mesmo e para o outro que eu não sei tudo. Estou colocando em prática a minha humildade. E aí vou alimentando a minha fé. Eu tenho vontade, tenho humildade, mas será que vai dar certo?
se eu acredito que sou criatura de Deus, criado para evoluir e para conquistar a minha própria felicidade, consequentemente, eu vou acreditar sim que eu consigo. Pode ser que demore, pode ser que não seja para realizar algo na área que eu estou pretendendo. Tem gente que às vezes insiste em algo que não está dando certo, sem se dar conta de que aquilo não faz parte da sua missão de vida. E aí eu vou abrindo a minha mente para esta ideia fantástica. Sou criado por Deus para conquistar a minha própria felicidade. Portanto, eu tenho os recursos. Vou colocar em prática para que os meus recursos cresçam gradativamente e eu consiga realizar coisas cada vez mais difíceis e grandiosas. Começando pelas menos difíceis, se a coisa estiver muito complicada. Porque realizando as menos difíceis, eu ganho assim um estímulo para ir progredindo e ir realizando coisas mais complicadas. E por fim, eu preciso cultivar, junto com a autoconfiança, o auto-amor. Preciso amar a mim mesmo. E amar a si mesmo não é fazer a si mesmo todas as vontades que temos, as vontades instintivas do paladar, da sensualidade. Não é isso, não. Amar a si mesmo é fazer por nós aquilo que contribui para a felicidade do espírito. Complicado, né? O que é a felicidade do espírito? É aquela que não depende dos gozos materiais. Então, se nós já conseguimos sentir a felicidade, sentir a alegria íntima no abraço fraterno, no sorriso amigo, na caridade que pratico, então eu já começo a sentir o que seja amar o próximo. E aí, o cara que está mais próximo de mim mesmo sou eu. Eu vou ter que conviver comigo por toda a eternidade. Então é bom que eu me ame para que esta companhia não seja desagradável. Eu vou me amar, eu vou me compreender, me perdoar. Com este amor por mim mesmo, em meu coração, com certeza, a energia da autoconfiança vai fluir com muito mais naturalidade. E aí eu junto tudo isso com a ajuda divina, a ajuda dos amigos espirituais, nos momentos mais difíceis. Eu procuro, com humildade, aprender tudo o que for necessário para dar os passos para sair das situações difíceis. Eu não nego nenhum recurso da ciência, da filosofia, e assim eu faço algo por mim que vai refletir em todos aqueles que convivem comigo. Como é bom quando já temos confiança naquilo que vamos fazer. E a cada coisa nova que vamos tentar fazer é mais um ciclo de aprendizado para a conquista da autoconfiança. Que nós consigamos, em todas as áreas da nossa vida,
acreditar em nós mesmos, acreditar na superação de dores íntimas, de dores emocionais, porque tudo é aprendizado. E se eu estou disposto a aprender, eu aprendo e sigo adiante, confiando em Deus e confiando em mim mesmo. Que assim seja.